palavra de Deus em 2 Timóteo. 2 Timóteo, vamos estar lendo o capítulo 3. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. O apóstolo Paulo, ele disse assim a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor Deus nos abençoe com a Tua palavra nesta noite. Amém? Meus irmãos, enquanto passou seus 12 anos na prisão, John Bunyan, ele vai relatar no seu livro a graça abundante ao principal dos pecadores, várias áreas de sua vida em que o tentador o atacou. Enquanto ele esteve na prisão, ele vai relatar isso no seu livro. E um desses relatos que ele vai dar no seu livro é uma das áreas em que o tentador o atacou. Foi a respeito da vontade de Deus e da sua palavra. John Bunyan, ele disse assim: os pensamentos profanos eram tais que suscitavam em mim perguntas a respeito do ser de Deus e de seu único Filho, isto é, se havia realmente um Deus ou um Cristo, e se as Escrituras sagradas não passavam de uma fábula, uma história astuciosa, em vez de ser a pura e santa palavra de Deus. O tentador me atacaria muitas vezes com estas perguntas: como você sabe se os seguidores do islamismo não possuem um livro tão bom quanto a Bíblia? Para provarem que Maomé é o salvador deles, assim como provamos que Jesus é o nosso. Além disso, eu pensaria: como pode haver um céu se dezenas de milhares de pessoas em vários países e reinos desconhecem o caminho certo para o céu? E somente nós que vivemos num canto da terra somos abençoados com tal conhecimento. Todos pensam que a sua religião é correta. E se a nossa fé, o nosso Cristo e as Escrituras também forem meras opiniões? Então, John Bunyan, ele vai relatar que uma das áreas de sua vida em que o tentador o atacou foi a respeito da vontade de Deus e da sua palavra. É claro que John Bunyan, ele não queria colocar em xeque a palavra de Deus, não era essa a intenção de John Bunyan, mas registrar aquilo que o tentador o atacou. E por vezes, meus irmãos, nós também somos atacados assim pelo tentador. Às vezes o tentador vai colocar em dúvidas em nossos corações a respeito da palavra de Deus. Ele vai colocar dúvidas em nossos corações dizendo o seguinte: foi isso mesmo que Deus disse? Falsas filosofias, falsos ensinamentos vão colocar várias dúvidas em nossos corações se essa palavra a qual nós seguimos, a qual nós acreditamos, a qual nós estudamos, se realmente é a palavra de Deus. E vai colocar em dúvida tudo aquilo a qual nós acreditamos. Esse texto que nós acabamos de ler, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai dar várias instruções ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. E dentre essas várias instruções, como por exemplo, Paulo vai instruir a ele que ele fuja das paixões da mocidade, uma dessas instruções que o apóstolo Paulo vai dar a Timóteo é para que ele permanecesse naquilo que ele aprendesse desde a sua infância.
talvez que ele aprendeu com sua mãe, com sua avó, mas que ele deveria permanecer nas Sagradas Escrituras, que ele aprendeu desde a sua infância. Ele deveria permanecer fiel à palavra de Deus. Mas por que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo que ele deveria permanecer fiel? Se a gente voltar a alguns textos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está falando que no fim dos tempos surgiriam homens ímpios, homens pecadores. E em razão disso, por surgirem esses tais homens que não teriam compromisso com a palavra de Deus, que não teriam compromisso com a verdade, que não teriam compromisso com a sã doutrina, o pastor, o jovem Timóteo, ele deveria permanecer fiel às Escrituras. E por que ele deveria permanecer fiel às Escrituras? Porque só assim o jovem Timóteo, no seu ministério e ensinando, ele poderia combater essas falsas heresias e assim, dessa forma, ele poderia também se ver livre desses tais homens, de homens ímpios, que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a palavra de Deus e também com o tentador. E se ele permanecesse fiel naquilo que ele aprendesse, dessa forma, ele permaneceria fiel à palavra de Deus, permaneceria fiel às Escrituras. Então, nesse sentido, é nesse sentido que vai consentir o meu sermão nesta noite. É nesse sentido. Nós vamos falar aqui nessa noite a respeito da suficiência das Escrituras para as nossas vidas. Nós vamos falar aqui nessa noite sobre a necessidade de afirmarmos o sola scriptura na presente era, no tempo a qual nós vivemos. Nós vamos falar aqui nessa noite sobre os vários enganos que existem até mesmo em relação à palavra de Deus, enganos doutrinários, enganos teológicos. E só assim, se nós permanecermos fiéis à suficiência das Escrituras, à palavra de Deus, só assim a igreja de Deus, os servos do Senhor, aqueles que militam na obra do Senhor, poderão permanecer fiéis à palavra de Deus, poderão permanecer intactos, inabaláveis à palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, antes de dar prosseguimento, eu gostaria de falar um pouco do pano de fundo do somente as Escrituras. Por que os reformadores, eles levantaram essa bandeira do sola scriptura? Eu tomei cuidado aqui para não entrar massivamente na história, mas eu vou colocar aqui alguns pontos que sejam necessários para que a gente possa entender um pouco aí por que os reformadores levantaram essa bandeira do somente as Escrituras. Nós sabemos que de forma geral, quando a Bíblia ela se refere à Escritura, até como nós lemos aqui quando Paulo fala a Timóteo, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Está falando daquilo que está de Gênesis a Malaquias, todo o Antigo Testamento. Então, quando a Bíblia fala as Sagradas Escrituras, se refere a todo o Antigo Testamento. Então, foi isso que o apóstolo Paulo falou. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado sabendo de quem o aprendeste, e desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada. Mas se a gente pensar assim, que só a Escritura em relação ao Antigo Testamento, a nossa limitação daquilo que é as Sagradas Escrituras vai ser muito pouco. Nós vamos estar somente presos ao Antigo Testamento. Mas se nós olharmos para passagens como, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Pedro vai falar que algumas passagens do apóstolo Paulo são difíceis de entendimento. E se nós olharmos também lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo ele disse o seguinte: pois as Escrituras dizem, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Essa primeira citação do apóstolo Paulo, que ele diz que não amordace o boi enquanto está debulhando, é uma citação de Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Ok, mas a segunda citação do apóstolo Paulo, quando ele diz, e o trabalhador merece o seu salário, ele está fazendo uma citação direta daquilo que Jesus disse lá no Evangelho de Lucas. Ou seja, se nós pegarmos essas duas passagens juntos, nós podemos entender que durante o processo de escrita do Novo Testamento, havia-se, entre aspas, que se estava fazendo um acréscimo às Escrituras.
Então, portanto, tanto o Antigo Testamento é considerado como as Escrituras, quanto o Novo Testamento também é considerado como as Escrituras. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a exortação. Mas a gente vai ver, meus irmãos, que depois do ano 300 depois de Cristo, algumas coisas começaram a acontecer. Com a oficialização da igreja por parte do Império Romano, a igreja, pouco a pouco, ela foi perdendo os seus trilhos, ela foi saindo do seu trilho. Nós não podemos ser injustos e dizer que ela se perdeu por completo, porque mesmo nesse período, depois do ano 300, a igreja se preocupou em manter fiel a palavra de Deus. Por exemplo, foi nesse período que a heresia, como pelagianismo, foi condenada. Foi nesse período que ela foi condenada. Pelágio e a sua doutrina acerca da salvação pelas obras foi condenada. Foi nesse período também, depois do ano 300, que houve o processo de canonização do Novo Testamento. Ou seja, demorou-se 400 anos, alguns dizem, que foi de um dia para o outro, mas demorou-se 400 anos para que o cânon do Novo Testamento fosse reconhecido. Então, nesse período, a igreja, mesmo perdendo o seu trilho, ela se preocupou em manter-se fiel às Escrituras, preocupou-se em manter fiel às Sagradas Letras. Mas aí o que aconteceu? Devido ao poder, devido à ganância, devido à luxúria, a igreja ela foi se perdendo pouco a pouco. Foi se perdendo pelos prazeres, foi se perdendo pela luxúria, foi se perdendo aí os seus trilhos. E principalmente com o avanço do poder do Papa, o Papa passou-se a ser considerado o vigário geral de Cristo, ou seja, o representante de Cristo direto aqui na Terra. E com isso, o Papa passou a ser considerado o meio de graça. Ele passou-se a ser considerado o meio de graça direto da parte de Deus. E a palavra do Papa passou-se a ser considerado no mesmo nível das Escrituras. A palavra do Papa, a tradição, a bula papal, passou-se a ser considerado no mesmo nível das Escrituras Sagradas ou até superior a ela. A palavra do Papa muitas vezes tinha até muito mais poder do que as Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, por conta disso, a igreja, ela clamava por uma reforma, porque ela passou-se a se deformar em alguns aspectos. Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, a infabilidade papal, ela passou a missa que era feita em latim, a oração pelos mortos, a transubstanciação, a indulgência, purgatório. E em relação à Bíblia, passou-se a colocar ela em segundo plano. E a palavra do Papa, a tradição, tinha mais poder do que a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, pela imensa graça de Deus e pela sua misericórdia, Ele sempre tem os seus remanescentes. Deus, Ele sempre tem aqueles a quem Ele guarda. E homens fiéis, servos de Deus, se levantaram dizendo que a suficiência das Escrituras era necessária. Homens de Deus comprometidos com a palavra do Senhor se levantaram. Nós poderíamos dizer aqui, por exemplo, os pré-reformadores, os reformadores e os pós-reformadores. John Wycliffe, que foi um dos pré-reformadores, ele já dizia o seguinte, antes da reforma, ele já dizia o seguinte: o Papa era apenas uma invenção humana, enquanto a Bíblia, detentora de autoridade, determinava a validade de todas as crenças e práticas religiosas. Então, com isso, ele já estava dizendo somente as Escrituras. Lutero, o estopim da reforma, quando ele foi convocado na dieta de Worms a falar sobre os seus livros, ele vai dizer o seguinte: estou preso pelas Escrituras que citei, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e nem vou retratar-me de nada. E com isso Lutero ele já estava dizendo somente as Escrituras. Nós poderíamos citar, por exemplo, João Calvino, que ele dizia: uma vez que não há mais revelações diárias dadas do céu, as Escrituras, já dizia Calvino, permanecem únicas, na qual aprove ao Senhor consagrar sua verdade à memória eterna.
Então, com isso, os pré-reformadores, os reformadores e os pós-reformadores já estavam clamando por uma volta às Escrituras Sagradas. E em razão disso, meus irmãos, os reformadores, eles deixaram alguns legados. Eles deixaram alguns legados em relação ao sola Escritura, ou somente a Escritura. E nessa noite eu separei aqui para os irmãos 3 principais legados que os reformadores deixaram em relação à suficiência da Escritura Sagrada. O primeiro legado que os reformadores eles deixaram em relação ao somente as Escrituras foi a clareza das Escrituras. O que o somente a Escritura quer dizer com a clareza das Escrituras? Veja, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, o seguinte: pois se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, se uma trombeta tocar e os soldados não reconhecerem o som dessa trombeta, como eles vão se preparar para a batalha? Como eles vão reconhecer que eles precisam se preparar para uma guerra? Então, os reformadores, com somente as Escrituras, eles vieram trazendo a clareza das Escrituras. Ou seja, nesse período sombrio em que a igreja viveu, existia a ideia de que os indoutos, eles não poderiam compreender as Escrituras. Eles não poderiam entender o que a Bíblia dizia. E dessa forma, esses indoutos, aqueles que eram comuns, homens do campo, poderiam interpretar a Bíblia de forma equivocada. E em razão disso, a Igreja Católica, ela detinha o poder, ela detinha o monopólio da interpretação da Bíblia, ela detinha o poder, e ela não poderia ser traduzida na língua vernacular do povo, ela só poderia ser lida em latim, e só poderia ser exposta ou ensinada pelos representantes diretos do Papa, ou seja, pelos padres, pelos católicos ou até mesmo pelo próprio Papa. Veja só os argumentos que eles usavam para dizer que a Bíblia não poderia ser ensinada na língua vernacular do povo. Eles diziam o seguinte: se o homem comum do campo, iletrado, indouto, lesse passagens como a que está em Mateus, capítulo 5, versículo 30, que Jesus vai dizer que deve-se arrancar a mão fora, cortar a mão direita e lançá-la fora, essas pessoas, os indoutos, que não conhecem, que não têm muito conhecimento, eles poderiam literalmente arrancar a mão fora e jogá-la fora, porque eles iriam entender a Bíblia de forma errada. Essa era a justificativa da Igreja Católica para manter o domínio das Escrituras Sagradas. Mas o que se precisava entender em relação a essa clareza das Escrituras era que Lutero ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo que fala nas Escrituras é o seu próprio intérprete. Lutero ele vai dizer então que as Escrituras, quem interpreta as Escrituras, seja para o indouto, seja para aquele que não entende, o iletrado, é o próprio Espírito Santo. E por isso ela não poderia ser monopólio do poder da igreja. John Owen, um dos puritanos, ele vai dizer o seguinte: toda a verdade necessária é pura e claramente revelada nas Escrituras. Toda a verdade revelada, aquilo que é necessário para o nosso conhecimento em relação à salvação, John Owen vai dizer que ela é claramente exposta nas Escrituras. E a Bíblia, meus irmãos, ela é escrita de tal modo que todos os quesitos necessários para a nossa salvação, para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual são expostos de formas bem claras. E por isso, meus irmãos, ela não pode ser monopólio de ninguém. Ela não pode ser monopólio de nenhuma instituição, porque nas Escrituras contém aquilo que é necessário, nós podemos entender nas Escrituras aquilo que é necessário para a nossa salvação. A palavra de Deus é tão compreensível, tão clara, que até um inexperiente pode entendê-la. Se nós abrirmos em Salmo de número 19, verso 7, vai dizer o seguinte: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Em Salmo de número 119, no verso 130, também diz o seguinte:
A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. É claro, meus irmãos, que inexperientes aqui, quando o texto vai dizer, não está dizendo apenas pessoas que faltam de alguma habilidade intelectual. Mas quando ele diz aqui inexperientes, são pessoas que são sempre propensas a fazer o que é errado. São pessoas que estão sempre propensas a fazer aquilo que não é certo. Mas as Escrituras, ela é tão clara, de certo modo, que até os inexperientes podem entendê-la e podem praticá-la, através da revelação do Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento para compreendê-la e para vivê-la. E em razão disso, ela não deve, não pode ser monopólio de nenhuma interpretação, de nenhuma instituição. Calvino, ele diz: a palavra é um instrumento por meio do qual o Senhor oferece iluminação do seu Espírito aos cristãos. Portanto, meus irmãos, um dos legados deixados pelos reformadores em relação ao somente às Escrituras é a respeito da sua clareza, que por meio do seu Espírito Santo, os indoutos, os inexperientes, podem compreendê-la e praticá-la. O segundo legado deixado pelos reformadores em relação às Escrituras era que a Escritura interpreta as Escrituras. Então, portanto, o sola Escritura, o somente a Escritura, propõe que a Escritura seja interpretada pela Escritura. O receio da Igreja Católica naquele período era que, se essa ideia de que a Escritura interpreta a Escritura, era que cada um, aos seus próprios olhos, à sua própria vista, pudesse pegar alguma passagem da Escritura e interpretá-la ao seu bel prazer, ao seu modo. Esse era o medo e o receio da Igreja Católica. Não é portanto, né, meus irmãos? Mas os reformadores, eles defendiam que a Escritura não deveria ser refém da tradição romana ou dos representantes diretos do Papa. Então, eles diziam que a Escritura não deveria ser refém da instituição romana ou da tradição romana. Mas o que os reformadores, meus irmãos, queriam dizer com a Escritura interpreta as Escrituras? Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Atos capítulo 15, nós vamos ter ali um embate a respeito de uma decisão importante que a igreja deveria tomar naquele período. Era a respeito se os novos convertidos deveriam ou não participar dos ritos judaicos ou da circuncisão. Então, houve esse debate se era necessário ou não. E isso, meus irmãos, estava em jogo aquilo que o Evangelho pregava, que é a salvação somente pela graça. Então, nesse concílio, ficou-se decidido, se nós abrirmos lá, né, em Atos capítulo 15, versículo 28, após o parecer dos apóstolos, Tiago, então, ele vai dar a última palavra, dizendo o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo. Mas por que Tiago e os apóstolos chegaram a essa conclusão? Usando a interpretação de Amós, capítulo 9, o versículo 11 e 12, em que Deus já tinha um intento de incluir até mesmo os gentios na salvação, na restauração davídica. Ou seja, eles usaram as Escrituras para tomar uma decisão importante que estava em jogo naquele período. E com essa razão, os reformadores vinham dizendo que a Escritura interpreta a Escritura. Se você, quando Tiago ele diz, pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, essa dá uma ideia de uma assembleia em que uma moção é aprovada. É como se Tiago estivesse dizendo, a moção foi aprovada, usando o texto de Amós, usando o Antigo Testamento, para tomar uma decisão importante que estava naquele período. Muitas pessoas, por vezes, mas a gente precisa tomar cuidado com a Escritura, interpreta a Escritura. Porque muitas pessoas mais intencionadas, levantando essa bandeira da Escritura, interpreta a Escritura, vão dizer que não é necessário estudar teologia, vão dizer que não é necessário fazer seminários, vão dizer que não é necessário ler livros teológicos, vão dizer que não é necessário a escola bíblica dominical, porque eles vão dizer que a Escritura interpreta a Escritura. Mas não era isso que os reformadores queriam dizer com a Escritura interpreta a Escritura. Definitivamente não era isso.
Quando os reformadores defendiam a ideia de que a Escritura interpreta a Escritura, eles não queriam insinuar que a Escritura não precisa de um intérprete, ou que a Escritura não precisa de alguém para interpretá-la. Porque até se nós deixarmos a Bíblia jogada num canto, em cima da mesa, em cima da estante, ela por si só não vai se interpretar. Ela por si só não vai definir pontos difíceis ou pontos claros. Ela precisa de um intérprete para expô-la, para esclarecer o que o texto diz. Então, os reformadores vinham dizendo em relação a isso, mas que ao expor as Escrituras, ao estudar as Escrituras, deveríamos ser dependentes do Espírito Santo para interpretá-la. Deveríamos ser dependentes das Escrituras para que nós possamos entendê-la e expô-la de maneira correta. E com isso, passagens difíceis, passagens complicadas, a gente vê que a gente utiliza-se de passagens mais claras para se interpretar as passagens mais escuras. Mas a Escritura, quando eles diziam que a Escritura interpreta a Escritura, ela por si só, ela contém toda a autoridade. Que independente de ensinos exteriores, que independente de exposição exteriores, ela por si só, ela contém a sua autoridade, porque eles diziam que a Escritura interpreta a Escritura. Por si mesmo, ela tem a sua autoridade. E, em razão disso, ela não deveria ser propriedade de ninguém em relação à sua interpretação. E o terceiro legado, meus irmãos, por último, que os reformadores deixaram em relação à Escritura, em relação ao sola Escritura, é a suficiência da Escritura. Os reformadores, quando eles levantaram a bandeira do somente a Escritura, foi em relação à sua suficiência. Em que sentido ela seria suficiente? Ela seria suficiente para que a gente pudesse entender de matemática, para que a gente pudesse entender toda a ciência, para que a gente pudesse entender geometria, psicologia. Não é nesse sentido que os reformadores defendiam a suficiência das Escrituras. Um exemplo do que os reformadores defendiam a suficiência da Escritura é o que Thomas Cranmer ele vai dizer no artigo 39 da religião. Ele disse o seguinte, no parágrafo 6º: as Escrituras Sagradas contêm todas as coisas necessárias para a salvação, de modo que tudo que nela se lê, de modo que nela não se lê, nem por ela se pode provar, não se deve exigir que ninguém creia como artigo de fé, nem julgar como requisito para a salvação. Então, quando os reformadores defendiam a ideia de que a Escritura interpreta a Escritura, é que na Escritura ela contém tudo o que é necessário para nós entendermos a respeito da nossa salvação. Calvino, ele chegou a dizer, se desejamos cuidar da nossa consciência da melhor forma, para que ela não vacile pela dúvida contínua, devemos derivar a autoridade das Escrituras de algo maior do que as razões, as indicações ou as conjecturas humanas. Ou seja, nas Escrituras, ela contém tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. As Escrituras, ela contém o que é necessário, e não as conjecturas ou as razões humanas. E nós vamos ver que ao longo dos domingos a respeito dos solas, os solas que os reformadores deixaram, parece-nos que somente a graça, somente a fé, ou somente Cristo diz respeito à nossa salvação. Parece que só esses solas falam a respeito da nossa salvação. Mas quando nós queremos conhecer o caminho de Deus, quando nós queremos conhecer a respeito da palavra do Senhor, aonde que nós buscamos as palavras de Deus? Nas Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas, ela também diz respeito à nossa salvação, porque é somente nela que nós vamos conhecer o caminho do Senhor, o caminho que nós devemos trilhar para conhecer a nossa salvação. Nós podemos ler livros teológicos, podemos estudar o Catecismo de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, podemos ler a Suma Teológica, podemos ler a Confissão de Agostinho, podemos ver diversos outros autores, mas somente a Escritura contém aquilo que é necessário para a nossa salvação. Somente a Escritura vai dizer aquilo que é necessário
para a nossa salvação. A Bíblia, ela contém todas as palavras que Deus quis que o seu povo tivesse a cada passo da história, da redenção, e de que hoje contém todas as palavras de Deus, as quais precisamos para a salvação e para que confiemos nele e obedeçamos com perfeição. A Bíblia, ela não precisa de nenhum acréscimo para que ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Nós não precisamos do Papa, nós não precisamos da bula do Papa, nós não precisamos de indulgências, nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de campanhas místicas, nós não precisamos de campanhas do sal grosso, da rosa ungida, nós não precisamos de novas profetadas, nós precisamos apenas da palavra de Deus, porque é ela que contém as mensagens de salvação, é ela que contém a palavra de salvação para o povo de Deus. E ela é suficiente para a nossa salvação. Então, a Escritura, ela é suficiente. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar todas as palavras que Deus quis para que nós possamos andar no caminho que Ele determinou para nós. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar a palavra de salvação que Deus tem para o seu povo. E, nesse sentido, ela é suficiente para nós. Nesse sentido, ela é completamente suficiente. Ela é suficiente para que nós possamos entender o plano de redenção que Deus já havia preparado em Cristo Jesus. O plano de salvação que Deus já havia preparado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como está lá em Salmo de número 119, verso 5. Eu aplico dizendo que somente a Escritura não é simplesmente uma invocação de palavras. Dizer somente a Escritura não quer dizer que nós vamos ser reformados, que nós vamos priorizar a Bíblia, sair dizendo aos quatro cantos, ou colocar na internet somente as Escrituras, colocar no outdoor, não vai dizer nada. Somente as Escrituras é, além de tudo, um modo de vida, é um estilo de vida. Somente as Escrituras é como os bereanos faziam, que tudo aquilo que eles recebiam, eles analisavam nas Escrituras para ver se tudo estava conforme se estava dizendo. Somente as Escrituras, meus irmãos, é viver como os puritanos viviam. Eles usavam a Bíblia, pegavam os princípios bíblicos e aplicavam em várias áreas de suas vidas. Aplicavam os ensinamentos da Bíblia em questões éticas, em questão moral, aplicavam os ensinamentos da Bíblia na sua família, aplicavam os ensinamentos bíblicos no governo, aplicavam os ensinamentos bíblicos no casamento, aplicavam os ensinamentos bíblicos nos princípios éticos e morais. Somente as Escrituras é, além de tudo, um estilo de vida. É abrir as Escrituras, estudá-la, expô-la, ensiná-la e praticá-la. Somente as Escrituras. E eu concluo dizendo que ela, como nós lemos, ela é inspirada. Ou seja, ela não é inspirada no sentido que Shakespeare, Beethoven e tantos outros artistas receberam uma inspiração para compor uma música, para fazer uma arte. Ela é inspirada no sentido de que foi o próprio Deus quem soprou nos seus autores, o seu espírito para que ela fosse escrita. Ela é inspirada pelo próprio Deus. Pois por meio dela nos tornamos sábios para a salvação. Pois por meio dela nós conhecemos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por meio dela nós somos ensinados, ou seja, nós recebemos a doutrina. Por meio dela nós somos repreendidos, somos julgados. Por meio dela nós somos corrigidos, ou seja, ela estabelece aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por meio dela nós somos educados na justiça, ou seja, nós somos disciplinados. Assim como os nossos pais nos educaram, assim como os nossos pais nos ensinaram, por meio das Escrituras, nós somos educados na justiça. E por meio dela, nos tornamos perfeitos. Não no sentido de perfeitos de santos, de santificado em último grau, mas nós nos tornamos perfeitos no sentido de sermos maduros. Por meio dela, nós nos tornamos perfeitos. E perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Assim como um soldado, quando ele é enviado para uma batalha, quando ele é enviado para uma guerra, ele precisa do seu coturno, precisa da sua farda, precisa do seu cantil, precisa de instruções, precisa de um armamento. A Escritura, por meio dela, nós somos perfeitamente habilitados para toda boa obra. A Escritura, ela nos habilita, ela nos equipa, ela nos prepara para toda boa obra. E o meu desejo, meus irmãos, a minha oração é que o Senhor nos ajude, por meio do seu Espírito Santo, a viver as Escrituras, a viver somente as Escrituras, e que as verdades reveladas nas Sagradas, nós possamos viver as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Esse é o meu desejo e a minha oração nessa noite. Amém.